Gonçalo Castro é da Associação Académica da Universidade de Lisboa, está aqui neste jornal da RTP3, bem-vindo. O que é que pensa destas declarações do Ministro da Educação falando em descongelar as propinas? Bom, antes de mais, boa tarde, obrigado à RTP pelo convite. Nós na AUEL aquilo que temos vindo a dizer é que o descongelamento das propinas é um erro. Nós achamos, e isto é uma posição da maior parte do movimento estudantil português, que o congelamento das propinas e a redução gradual das propinas tem sido um dos grandes avanços que nós temos conseguido fazer ao longo dos últimos anos. E, portanto, quando o titular da pasta da Educação vem dizer que é preciso descongelar as propinas, nós naturalmente vemos isso com grande preocupação, até porque nós vivemos tempos verdadeiramente de crise no ensino superior, com pessoas que não têm dinheiro para pagar a sua casa, para fazer face às suas despesas e, portanto, quando nós vamos presenciar um agravamento destas despesas ao longo do mês, aquilo que nós vemos é que vamos ter ainda mais estudantes com dificuldades em chegar ao fim do mês com dinheiro. Gonçalo Castro, quando fala dessas questões, fala de questões de ação social, isto é, quem não tem dinheiro para pagar a propina. Isso não poderia ser resolvido por uma ação social efetiva, como o Ministro, aliás, referiu nesta entrevista? Claro, mas há aqui um ponto que é de base. A nossa Constituição diz que o ensino deve ser tendencialmente gratuito. O ensino superior, para nós, insere-se nesse ensino e, portanto, o ensino superior deve, por princípio, ser tendencialmente gratuito para conseguirmos reduzir ao máximo todas as entraves que há no acesso ao ensino superior. E é tendencialmente gratuito comparando com o ensino privado, não é? Claro, obviamente. Mas nós sabemos que, hoje em dia, a propina já não é sequer o maior entrave no acesso ao ensino superior, é hoje a habitação. Exatamente. Mas aquilo que nós vemos é que sempre que houve um descongelamento de propinas, não houve um reforço da ação social para acompanhar este aumento. Então a grande preocupação é mesmo na ação social e não na propina em si. Sim. Porque a propina em si, se uma família puder pagar a propina, não há problema nenhum que a pague. O problema é aquela família que não pode pagar a propina e o aluno tem direito a ter o seu curso superior. Isso é verdade, mas nós temos que ser pragmáticos e pensar com o número de alunos que, já com as propinas tão baixas, têm dificuldades. Se nós agora vamos aumentar as propinas, será que todas as pessoas que ficariam em dificuldades teriam acesso a essa bolsa? Se hoje em dia já não a têm, agora com o aumento das propinas vamos aumentar ainda também o reforço da ação social, que é algo que nós temos vindo a dizer todos os anos, ele tem vindo a aumentar, mas muito pouco. Nós achamos que, para já, Portugal não está preparado para ter um aumento de propinas, nós temos que manter as propinas congeladas até que nós conseguirmos resolver a crise no ensino superior. E isso parece-me que não é um problema a curto prazo, é sim um problema a muito longo prazo. É um problema a muito longo prazo. Então vou aproveitar a sua presença aqui para dizer, e disse-me que as propinas nem sequer são, nesta altura, o maior problema, porque o preço de um quarto em Lisboa, no Porto, é mais caro do que qualquer propina do ensino superior público. O que é que considera que, em termos de ação social e em termos governamentais, é importante que seja feito? 2 pontos. Em primeiro lugar, o aumento da habitação pública, e estamos a falar do aumento de residências. Têm vindo a ser feitos alguns avanços nesse sentido, mas nós temos que ter em conta que o PNAES, o Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior, que foi anunciado em 2018, está extremamente atrasado e, portanto, isso tem que ser algo que vai andando para a frente. Nós temos visto várias residências, nomeadamente a da 5 de outubro, por exemplo, que agora já não se vai tornar uma residência por questões de decisões políticas tomadas pela Câmara e pelo Governo. Portanto, o primeiro ponto é o aumento das residências públicas. O segundo ponto é o aumento das bolsas e, portanto, temos que aumentar as bolsas de ação social. Também vemos com alguma preocupação o término das bolsas de mérito, que o Ministro anunciou há uns tempos também, exatamente porque nós não podemos estar neste As bolsas de mérito ainda estão em vigor. Quando é que elas deixaram de estar em vigor? Aquilo que se previa é que elas deixassem de estar em vigor para o próximo ano letivo. Muito bem. Mas ainda não está decidido. Mas tal como estes anúncios do Governo, eles não são decididos automaticamente, hão de se tornar realidade eventualmente. Nós esperemos que não, mas nós achamos que sim, e portanto nós vemos com muita preocupação estes retrocessos, porque nós precisamos ter mais residências públicas. Durante anos e anos não tivemos nada disto a ser construído, nós hoje em dia ainda não temos quartos para alojar estes estudantes, não temos bolsas de ação social que cheguem a todos, e portanto não chega para todos neste momento,
e vemos com muita preocupação estes anúncios de... Este governo tem feito uma grande bandeira ao apoio aos jovens, de diversas formas. Nomeadamente, ainda há pouco estava a falar dos números da compra de habitação de jovens até aos 35 anos e que mais de 40% das compras de habitação desde agosto são de jovens, porque conseguiram uma série de medidas que ajudam à compra dessa mesma habitação. Sente que no ensino superior isso não está a acontecer, esse apoio não está a acontecer, o que é que sugeria para além de, ok, vamos falar no maior parque habitacional para jovens universitários, para além do parque habitacional, o que é importante? O apoio existe, mas nós temos que ir ao nosso problema de base, que é porque é que os estudantes, ou neste caso os jovens, têm rendimentos tão baixos. Nós podemos falar do nosso tecido económico, mas eu estou aqui enquanto vice-presidente da Associação Académica da Universidade de Lisboa, não farei, mas saiu, acho que foi hoje, o relatório sobre o Estado da Educação, que diz que os jovens que saem das faculdades portuguesas têm um prémio salarial que é 70% maior do que aqueles que não vão para a faculdade, o que é bastante positivo. Mas se nós formos a comparar isso com o resto da Europa, em Espanha recebem mais 800 euros do que nós, na Estónia recebem mais 1000 euros do que nós, na Alemanha recebem mais 4000 euros do que nós, e portanto o problema é de base, o problema é económico. Mas depois estas soluções são sempre remediações, são coisas a curto prazo que vão sendo anunciadas e, portanto, nós precisamos destes problemas estruturais a serem resolvidos com soluções estruturais. As residências públicas, o reforço da ação social, os psicólogos. Nós temos que ter uma base suficientemente sólida para depois os nossos estudantes conseguirem estar preocupados em estudar. E neste momento eles não estão preocupados em estudar, eles estão preocupados em chegar ao fim do mês. E, portanto, quando nós conseguirmos ter os nossos estudantes preocupados em estudar, a partir daí nós conseguimos ter estudantes qualificados e que vão dar uma economia mais qualificada, como estes países, a Estónia, a Alemanha, a Espanha, e, portanto, é um bocado por aí que nós temos vindo a falar também com o Governo e com os outros partidos políticos. Estudantes e respectivas famílias preocupadas. Claro. Gonçalo Castro, foi um gosto conversar consigo. Muito obrigada. Obrigado. Boa tarde. Obrigada.